Mateus, capítulo 16, versículo 13. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Senhor da glória, Senhor Jeová Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, Senhor, no Teu aprisco, e que no qual nós viemos o adorar, ó Pai. Pedimos a Ti, ao Espírito Santo, o entendimento da palavra que estará sendo dada nesta noite. Eu te peço, Senhor Espírito, que traga em mim o entendimento da palavra que estará sendo dada para poder estar explicando de que forma que as pessoas, no seu entendimento, venham trazer o seu sentimento e estar guardando essas palavras para vivificar o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Espírito Santo, faz uma obra maravilhosa no nosso ser, transforma-nos, Senhor, e nos entrega Jesus, para que Jesus possa entregar-nos ao nosso Pai, ao nosso Criador. Senhor meu Deus, que toda a incredulidade caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar dando entendimento a cada uma das pessoas que aqui estará assistindo e aqui que no qual se encontra neste aprisco do Senhor, que o Senhor preparou para estar levando a Tua palavra esta que liberta, que cura e salva, que é a própria palavra, o próprio Senhor Jesus Cristo, pois Ele era o Verbo e o Verbo se fez carne. Senhor meu Deus, fala conosco nessa noite, revela aquilo que está oculto, traga, Senhor, uma vida que no qual nos coloca no prumo, Pai, para termos a nossa salvação através do vosso Filho Jesus. Senhor meu Deus, eu te peço que abençoe a nossa casa, nosso lar, nossa família, nossos vizinhos, nossos entes queridos e amigos, que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, pois que sejamos luz para as trevas, pois sejamos, ó Pai querido, a extensão dos nossos braços, para poder fazer a Tua vontade, pois que o Senhor cresça em nossa vida e que nós venhamos a nos diminuir a cada dia mais. Abençoe o Senhor, que no qual nos dê, Senhor, a provisão que nós precisamos. E assim, ó Pai querido, que nós venhamos ajudar as outras pessoas menos favorecidas do que nós. Pai querido, Senhor da glória, que eu te peço em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus Jeová. Amém. No título da minha Bíblia está assim escrito, A Confissão de Pedro. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Glória a Deus. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis quem sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi da carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Só até aqui, podem se assentar. Amém. Jesus andava com seus discípulos, conforme eu disse, cada um com o seu caráter diferenciado uns dos outros. Se nós pegarmos esse texto, parece que é um pouco mais adiante, um pouco mais atrás, eu esqueci. Aqui os discípulos começam a se indagar entre si quais são os maiores entre eles. Mas a pregação não é esta. Mas é uma outra passagem muito linda, né, que Jesus pega aquela criança e diz, eis aqui o maior entre todos vós. Mas em um momento aqui, Jesus indaga aos seus discípulos, perguntando que quem dizia que ele era filho do homem. Na realidade, Jesus queria
somente dar uma entrada para que ele perguntasse aos seus discípulos o que eles diziam ao povo. Pedro, mais do que depressa, como nós podemos entender, ele logo em seguida diz ao Senhor Jesus que ele era o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Podemos entender que Pedro tinha o entendimento que o Senhor Jesus era Filho do Deus Altíssimo. Mas se nós pararmos para ver todas as passagens do Senhor Jesus, registrado por Marcos, por Lucas e Mateus, nós vamos ver que muitas das vezes os próprios discípulos tinham dúvida em certas coisas que o Senhor Jesus, mesmo assim fazendo, sobre os milagres, sobre a ressuscitação de pessoas que haviam falecido, mas eles tinham dúvida. E esta dúvida também veio na mente de João Batista. Ele manda duas pessoas, dois dos seus discípulos, com uma pergunta para Jesus. Se realmente era ele quem havia de vir ou deveria esperar por outro. Nós podemos entender que até as pessoas que estão na presença do Senhor têm dúvidas sobre a existência de Deus, sobre a existência, o poder do Senhor, sobre o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Porque o inimigo ele está querendo acabar comigo e com você. Quanto mais nós procuramos a Deus, ele mais se levanta contra nós. Quanto mais você lê a Bíblia, mais ele se levanta contra você. Quanto mais você dá glória a Deus, quanto mais você bate palmas para o Senhor dentro da igreja, da congregação, no momento em que nós somos convocados para poder fazer uma reunião solene, que é algo que o Senhor, nosso Deus, Jeová, Ele quer que nós façamos, o inimigo se levanta contra você. Mas no momento em que você tem dúvidas, não precisa de ficar envergonhado, não precisa de ficar meio baqueado, pois até as pessoas que andaram com o Senhor Jesus também teve esse problema. João Batista foi aquele que anunciou Jesus Cristo dizendo que o Filho do Homem estaria vindo para poder salvar a nação, que no qual ele batizava com água, mas aquele homem, o Senhor Jesus, batizava com fogo, que no qual, quando Jesus foi a batizar, com João Batista ele disse que ele não carecia nem de desamarrar as sandálias dos pés do Senhor Jesus. Ele não era digno nem de fazer aquilo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que ele veio para cumprir as Escrituras, que deveria fazer aquilo por exemplo, para dar exemplo para nós, para a posteridade. Nós podemos entender que o Senhor Jesus, ele veio do céu, ele como um Deus. Nós deveríamos estar adorando a ele, fazendo tudo para ele, servindo a ele, mas acontece que ele veio e nos amou, ele nos amou e serviu a nós. Mas muitos não estão servindo ao Senhor da forma que deveriam servir, por falta de medo, por falta de entendimento, por falta de muitas coisas, mas esquece que Deus capacita. Deus traz a capacitação. Muitas pessoas às vezes têm vergonha de aceitar a Jesus na igreja. Muitas das vezes têm vergonha de passar com a Bíblia debaixo do braço, porque a sociedade vai rir, vai caçoar, vai falar, mas bem-aventurados somos nós. Mateus 5 vai dizer: bem-aventurados somos nós que somos caluniados, apedrejados por amor a Ele. Bem-aventurados aquele que perde a vida por amor ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós morremos para o mundo, nós ressuscitamos junto com o Senhor Jesus. Amém. Quando nós morremos para o mundo e dizemos: eu não quero mais fazer parte deste mundo, onde há somente sofrimento, onde só há traição,
onde só há perdição, prostituição. Eu não quero mais viver nesse mundo. Você morre para o mundo e você renasce com Cristo. Foi isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, que seria necessário nascer de novo. Ele não entendeu, mas o Senhor Jesus Cristo explicou para ele. Com o tempo ele passou a fazer a vontade do Senhor. Ele nasceu de novo. Muitos estão precisando de nascer de novo. Mas as igrejas estão se calando, cruzando os seus braços. Não vai atrás de quem precisa e necessita de uma palavra de salvação. Estão praticamente querendo pescar no aquário dos outros. Isso é uma coisa muito errada. O Senhor Jesus, Ele nos levantou para poder pregoar a palavra, para trazer pessoas que não têm entendimento para um local que vai haver o entendimento da palavra do Senhor. A pessoa tem que vir, ela tem que entender, ela tem que sentir alegria de estar ouvindo palavra que vivifica a Deus em nossa vida, que nos traz o fortalecimento daquilo que nós precisamos de ter. Mas muitas das vezes a pessoa ela vem para a igreja, o pastor quer dar cajadada, mas não consegue entender que naquele dia, naquele momento, tem alguém que não está preparado para ouvir comida sólida. Não está preparado para poder ouvir coisas que vai trazer o arrependimento das coisas erradas em sua vida. E no qual ela tem que ter um balanceamento para poder entender que naquele momento, naquele dia, naquela hora exata, o que é necessário, o que precisa é ser falado algo que vai trazer o entendimento que ela precisa e necessita de Jesus. Pois a palavra que nós temos que pregar, que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a todos que aquele querem a salvação. Mas muitos estão jogando a ovelha para fora do aprisco do Senhor. O mais engraçado, muitas das vezes não tem um entendimento, ao invés de reconciliar com Deus e dizer, Senhor, me perdoe, e ir atrás daquela pessoa, pois muitos estão do lado de fora, não querendo entrar mais para o aprisco do Senhor, porque saiu machucado. A ovelha está saindo machucada, ferida. Nós temos que dizer, venha para ouvir a palavra que vai trazer a santificação para a sua vida. Devemos sim trazer palavras de entendimento para que a pessoa tenha a certeza de que ela precisa e necessita do Senhor. E muitas das vezes são palavras que vai doer, mas nós temos que ter o discernimento de como falar essa palavra. Pois a Bíblia nos fala que a ovelha ela tem medo até do barulho das águas. Se a ovelha tem um medo do barulho das águas, é certo que alguém que vem à igreja vai fazer um barulho tão grande que ela vai sair correndo para não voltar mais. Mas algo interessante, a Bíblia também nos afirma que a ovelha ela conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então aquela ovelha que vai na igreja e ela escuta a voz do seu pastor, ela sabe o que ele está dizendo, sabe que o que está sendo dito está sendo falado para a edificação da sua vida, que está sendo dito, que muitas das vezes são coisas que nos machucam, porque a poda dói, mas é algo que machuca para a salvação, pois o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós venhamos a nos consertar na presença dEle. E o Senhor Jesus sabe que a perseverança que nós precisamos de ter entendimento. Perseverança. Senhor nosso Deus, estou saindo um pouquinho daquilo que o Espírito Santo me colocou mais cedo, mas estou seguindo a vontade dele, pois ele fala conosco. E que no qual as pessoas nos dias de hoje estão vendo o Evangelho sendo pregado,
as coisas que estão sendo feitas no meio do Evangelho e nas igrejas estão fazendo com que as pessoas tenham mais vontade de sair da presença do que entrar para a presença do Senhor. Mas, felizmente, tem pessoas que se levantam com coragem para poder abrir a sua boca, para poder mostrar aquilo que muita gente não está tendo entendimento, pois estão colocando mentiras em meio de verdade, palavras que vão massageando o ego e assim fazendo com que a pessoa acredite naquilo que está sendo dito. Estão indo para o inferno sem saber, porque não ler as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo fala: meu povo perece por não entender as Escrituras. Mas o pastor, que no qual ele fala que ele tem um carinho pelas suas ovelhas, que conduz a igreja com a palavra verdadeira, que no qual mesmo ele venha pregar algo que vai trazer o entendimento, que aquilo ali está doendo, mas a pessoa que vai ouvir vai saber. Ele está dizendo algo que o Senhor nosso Deus entregou para ele, para dizer que Deus me ama e é necessário parar de fazer determinadas coisas. A ovelha escuta a voz do seu pastor. Nós podemos entender que aquele que está alicerçado com Cristo, pois o Senhor Jesus Cristo ele é a pedra angular da igreja. Aquele que está alicerçado com Cristo, pois o Cristo é o cabeça da igreja. Aquele que está alicerçado com Cristo, eu posso dizer que o pastor dele é o Senhor Jesus. O pastor que está alicerçado com o Senhor Jesus Cristo é uma ovelha do Senhor Jesus. Glória a Deus. E que no qual o Senhor Jesus levantou aquele homem para poder conduzir as ovelhas, que é do Senhor nosso Deus. As ovelhas é de Cristo. A ovelha não é minha. A ovelha não é do pastor A, do pastor B ou do pastor C. A ovelha é de Cristo. E ai, se eu não cuidar dessas ovelhas. Ai daquele que for pedra de tropeço na vida de um dos meus pequeninos. Grandes pastores, renomados, famosos. Porque é certo, se você começa a pregar a palavra da mesma forma que aconteceu com Jesus, e a Bíblia retrata que Jesus tomou fama em toda a Galileia, em todo lugar, a fama do Senhor Jesus foi crescendo. Assim é com aquele que está alicerçado no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A fama vem, o crescimento vem, mas o inimigo, ele vai tentar, e muitas das vezes ele consegue corromper a mente alicerçada no Senhor Jesus. Glória a Deus. Às vezes coloca uma dúvida, gente, conforme esses apóstolos tinham. Uma pequena dúvida, que no qual começa com algo bem minúsculo, e aquilo vai se rasgando e aumentando cada vez mais. Glória a Deus. E essa dúvida passa a ter uma má interpretação das coisas do Senhor, uma má interpretação das coisas do Senhor, e assim afastando cada vez mais a pessoa do aprisco, afastando do Senhor nosso Deus, afastando de Jesus. A ovelha fica fraca. A ovelha fica fraca, sem cuidado. Pega uma ovelha, deixa ela no meio do pasto, deixa ela abandonada, 1 ano, 2, 3. O pelo dela vai crescendo, aquilo vai tampando os olhos, ela passa a não enxergar e assim também passa a não pastar direito. A ovelha morre por falta de cuidado. É necessário que a pessoa que cuida de ovelhas, o tosqueneador, vai lá, passa a máquina na ovelha, faz a tosa dela, dê banho, uma boa alimentação, para que aquela ovelha possa crescer, para que aquela ovelha possa dar bons frutos, no caso, boas crias. Assim somos nós, porque Deus, Ele nos compara como uma ovelha. Aleluia. Deus nos compara como uma ovelha. Se nós sairmos da presença do Senhor, nós vamos encher de carrapicho, porque se a ovelha sair da presença daquele que cuida dela, vai deixar de ser penteada, para tirar os carrapichos quando sai para pastar. Quando a pessoa sai da presença do Senhor, fica suscetível a ouvir
tantas coisas do demônio, que passa a já não ouvir mais a voz de Deus. A pessoa passa a não dar ouvidos aos pastores para poder trazer o entendimento e o arrependimento das coisas que faz contra o Senhor em sua vida. Porque ela deixa de ouvir. Porque tem tantas coisas sendo faladas que as pessoas começam a colocar no seu sentimento, guardando no coração aquilo que não é para ser colocado lá. Glória a Deus. A ovelha, quando ela sai da presença, ela está suscetível a encontrar com uma matilha de lobos para poder atacá-la, para poder matar, tirar a vida dela. Assim é quando nós saímos da presença do Senhor. Esses demônios que estão ao derredor, eles vêm, encontram a casa vazia e adornada, pois o Espírito Santo uma vez já entrou, já limpou, colocou tudo para fora. Limpou o terreno, limpou a mente, o coração, a vontade, o caráter. Mas a ovelha, de repente, ela cisma e sai para fora do aprisco do Senhor. E que no qual esses demônios, ele vem, a Bíblia fala que mais 7 entram. Aquele que existia chama mais 7. 7 os especialistas. Especialista na bebida, especialista na prostituição, especialista no vícios. Especialistas em tudo quanto é área para poder fazer com que você saia da presença e não tenha mais vontade nem a coragem de voltar para Cristo, voltar para poder fazer a reconciliação com o Senhor nosso Deus, que no qual Ele morreu na cruz para salvar a minha e a sua alma e a alma de todos aqueles que querem a salvação. Pois o sangue de Jesus nas nossas vidas não pode ser em vão. Eu sempre enfatizo isso. Mas as pessoas estão colocando o sangue de Jesus em vão. A morte de Jesus, para muitos, está sendo em vão, porque muitas das vezes já não querem mais ouvir, porque as palavras de Deus comicham seus ouvidos, não quer mais, não tem prazer naquilo que é do céu, daquilo que é do Senhor, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele diz, buscar a Deus sobre todas as coisas, e até as mais coisas serão acrescentadas. Muita pessoa está vivendo a vida, muitas das vezes de miséria, muita da vida na prostituição, correndo o risco de pegar uma doença mortal, e não consegue entender que Deus está chamando. Deus usa um hino, Deus usa uma pessoa, Deus usa situações em nossa vida, para que nós venhamos a passar por apertos e problemas, para que nós venhamos a entender que nós precisamos do Senhor Jesus, pois só o Senhor Jesus preenche esse vazio em que nós estamos vivendo. Só o Senhor Jesus. Eu não vou preencher vazio de ninguém. Ninguém aqui vai preencher o vazio do outro, mas somente o Senhor Jesus preenche esse vazio que nós passamos em nossa vida. Somente o Senhor Jesus. Mas nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. O meu caráter pode ser um caráter ruim, Deus não importa com isso. O seu caráter pode ser maligno, ruim, mas Deus não importa com isso. O que Ele quer de você é que você entenda que Ele é o Salvador da sua vida. O que Ele quer que você entenda que você deve perseverar na caminhada, porque a caminhada ela é de espinhos, de tropeços, de pedras e de ataques. Mas somente com Jesus nós temos a alegria que precisamos de ter. Pega uma pessoa que está na presença do Senhor, que está firme na rocha. Vê se essa pessoa dá tempo para o inimigo colocar doenças essas de depressão, falta de desânimo, preguiça. Porque Deus, Senhor Jesus, Ele fala que essas pessoas que não têm doença estão doentes. Então a preguiça é uma doença que o inimigo coloca em você para você não buscar a Deus. Coloca essa preguiça para você não ler a palavra do Senhor. É uma doença que nós precisamos deixar isso de lado. Talvez aquilo que você já teve na presença, saiu, esse demônio da preguiça entrou na sua vida, e hoje em dia não deixa você buscar o Senhor. Mas esse demônio já saiu, caiu por terra agora nesse instante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É menos um demônio para que nós venhamos a lidar com ele.
E pensa você que esse demônio não tenta voltar não, porque ele tenta. Pois até quem está alicerçado muitas das vezes tem preguiça de pegar a Bíblia e ler. Vejamos que aqui fala da questão de um mau entendimento destes discípulos. Citei também João Batista. João Batista teve uma má impressão, um mau entendimento, uma dúvida. Então nós vemos aqui um demônio trabalhando no mau entendimento e na dúvida de alguém. E até nos dias de hoje acontece isso. Tem demônio que coloca dúvidas, tem demônios que colocam o mau entendimento das coisas do Senhor, que a pessoa ali entende totalmente ao contrário. Por quê? Porque não pede ao Espírito Santo, antes de pegar a Bíblia, para lhe dar o entendimento. O que eu pedi aqui a Deus? Que eu falasse com o entendimento dado pelo Espírito Santo, e a quem ouvisse o entendimento para estar ouvindo. Pois as coisas do Senhor, assim, vou pegar a Bíblia para ler, peço entendimento do Espírito Santo. Mas muitos estão pegando, Silvio, com a Bíblia como se fosse um livro, um gibi, e lendo. Está lendo historinha, aqui está cheio de histórias. Realmente está cheio de história. Tem guerras aqui, tem coisas aqui maravilhosas, que dá até um livrinho de história. Mas a Bíblia é algo espiritual. A Bíblia é espiritual. Então eu tenho que ler a Bíblia, o que está escrito nos textos, de forma espiritual. Por isso eu tenho que pedir o discernimento ao Espírito Santo, para eu entender o que está sendo dito para a minha vida. A Bíblia é a palavra viva, que cada dia se renova. Eu disse aqui, eu leio um texto hoje, você pode ler, vai te dar um entendimento para você totalmente diferente do que deu para mim, pelo problema que eu passo. Mas muitos estão lendo a Bíblia de forma que fosse um jornal. Pega e lê para dizer, eu já li a Bíblia inteira, mas não entendeu nada. Sua vida inteira não entendeu nada. De que adiantou? Se não pediu um discernimento do Espírito. Por isso que tem muita gente indo para a internet. Isso é um perigo, gente. Isso é um perigo grandioso. Perigo grandioso. Tem muita gente que não tem temor ao Senhor. Está falando besteira, coisa atrás da orelha. Falando e fazendo tais coisas que desagradam a Deus. Falando e fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Podemos entender que o Senhor nosso Deus, Ele dá desígnios para que nós venhamos a estar aplicando. Primeiramente, o Senhor Jesus, Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, assim como eu vos amei. Então é amar a Deus, amar o próximo, depois eu amo a mim. Eu vou dizer mais, amar a Deus, amar ao próximo, né? Qual é o nosso próximo? Nossa família. Quem é casado? Então, seu próximo é sua esposa e seus filhos. Não é assim? Verdade. Depois, você ama as outras pessoas. Depois, você ama a si próprio. E depois, a igreja, o templo. Aleluia. Entendeu? Mas as coisas estão se invertendo. Pastores estão colocando nos lombos dos outros. Você tem que amar a Deus. Fazer a obra de Deus. Em primeiro lugar, amar a igreja, depois você ama os outros, depois você ama sua família. Eu fico pasmo quando eu vejo um entendimento totalmente errado. Vou falar aqui, porque me perguntaram também esses dias, e talvez pode ser a dúvida de alguém que está assistindo aqui, sobre a questão de dízimo. Eu disse, eu não prego dízimo. Por que eu não prego dízimo? Dízimo tem que vir de dentro. O dízimo é se você quer ajudar a obra do Senhor. Você vai e dê qualquer... O dízimo seria a premissa, né? Daquilo que você quer fazer para o Senhor. Então você vai fazer algo com Deus. Senhor, hoje eu vou dar meu dízimo. Separa aquilo do pagamento. Se você quiser, não por obrigação. Era obrigação naquela época. Hoje em dia não é mais. Se você quer ofertar, dá de todo o coração, sendo 5 centavos, 10 centavos, como pode ser R$1 milhão, de seu coração, que não irá te fazer falta. Se precisar de comprar algo para sua casa, para sua mesa, um remédio, compra. O que estiver na sua mão, aquele ali é seu, vai e dê de oferta. Propósito, dízimo é propósito não se quebra. Então não faça propósito de louco. Vou estar dando dízimo todo mês. Eu posso ofertar hoje? Amém. Glória a Deus.
Porque o próprio Senhor, nosso Deus, vai te colocar prova. Porque se você deixar de fazer aquilo, Ele vai te cobrar na anis e safira. Na anis e safira. Então, prova. Deus vai te colocar prova se você fizer voto. Então não faça voto de tudo, daquilo que você não vai poder cumprir. Faça aquilo que você poderá cumprir. Mas estão dizendo que é obrigatório. Obrigação para aqueles homens. Hoje Deus ele também te pergunta, quer a salvação? A salvação também não é obrigatória. Você é salvo se você quiser. Você aceita Jesus se você quiser. Você vai entrar pelos portões do céu se você quiser, porque Jesus não vai descer aqui na terra, vai chegar perto de você e vai dizer, olha, sou obrigado a me querer, me aceitar para ser salvo. Não. Ele vai usar pessoas para poder mostrar, para poder falar, situações adversas na sua vida, para você entender que nós somos necessitados do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós somos necessitados, nós precisamos dele. Nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós, Ele é tudo. Ele continua sendo Deus. Os critérios, aceitar Jesus, que na realidade é Ele que nos aceita. Mas nós temos que confessar, pois o Senhor Jesus Ele diz, aquele que não confessar-me a mim perante os homens, também naquele grande dia não te confessarei diante do meu Pai. A Bíblia é muito clara quando o Senhor Jesus Cristo fala isso. Então nós temos que confessar aos homens. Quando nós vemos para frente da igreja, da congregação, quando o pastor diz que quer aceitar Jesus, a pessoa levanta a mão. Ali está fazendo este ato que o Senhor Jesus Cristo diz, de não ter vergonha de dizer que agora ele é de Jesus e ele é filho de Deus. Aleluia. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo lá. Que a partir do momento que você aceita Jesus, você está confessando com a sua própria boca para os homens que você é de Deus. Mas tem muita gente que tem vergonha. Já reparou? Já aconteceu comigo. E após já aconteceu com vocês também. De ir na igreja, o pastor dizer, e a gente ter vergonha de ir lá na frente. Então a palavra se cumpre a todo instante na nossa vida. Tem gente que tem vergonha. Tem. Porque o inimigo coloca para que você fique dividido, para que você não levante, não vá à frente e faça algo que o Senhor Jesus Cristo disse. Que é confessar aos homens. Confessar perante os homens. Então vamos lá, aceitar Jesus. Primeiro desígnio da salvação. Segundo, passar pelas águas. É obrigado para ser salvo? Não. Mas é uma regra. Vejamos. O ladrão da cruz não passou pelas águas. Mas o Senhor Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então houve a salvação para ele. Não passou pelas águas. Mas para nós que estamos vivos, que ainda não estamos naquele segundo de morte, não estamos no estado terminal, porque ele estava no estado terminal, ele sabia que ia morrer, era questão de pouco tempo, mas ele teve a capacidade, o entendimento de entender que ele precisava de aceitar Jesus. Portanto, ele disse, repreendeu o outro e disse, ele é filho do Deus Altíssimo. Então ele entendeu. O Senhor Jesus Cristo deu a salvação para ele. Mas ele não passou pelas águas. Mas a nós que estamos bem, estamos andando, estamos falando, conversando, indo para baixo e para cima, nós temos o quê? Que aceitar Jesus e passar pelas águas. Um detalhe muito importante agora, um detalhe importantíssimo. A Bíblia vai falar sobre a questão dos frutos. A árvore que não dá fruto, ela é lançada onde, meu amigo Mauro? No fogo. No fogo. Então veja bem, senhor. Se você tem o entendimento da palavra do Senhor, se você não aplica esse entendimento para ensinar aquele que não sabe de nada, para onde você vai? Fogo. Pode falar, não tem vergonha não. É fogo mesmo, a Bíblia fala sobre isso. Está lá passado o Senhor Jesus, no momento em que ele está passando com os discípulos, Jesus amaldiçoou aquela árvore. Mas, Senhor, por que você amaldiçoou a árvore? Porque não tem fruto para eu comer, para dar de comer a vocês. Pega a passagem, entenda aquela passagem. Ali Jesus está dando entendimento aos seus discípulos que eles são comparados como os árvores. Você pode ver que na Bíblia tem várias comparações do ser humano com árvore frutífera, e a partir do momento que eu, que sou uma árvore, que eu não der frutos para o Senhor, eu serei lançado no fogo. Tem muita gente que acha que porque dá dízimo,
Tem muita gente que acha que vou comprar, fazer uma compra, vou mandar para alguém, para matar a fome de alguém que está necessitado, precisando, eu vou ser salvo. Tem muita gente que tem condições financeiras, que não vai na igreja, mas vive nessa condição de achar que eu faço bem para os outros, eu vou ser salvo. Mentira. Mentira que foi colocado na mente dessas pessoas. Uma má interpretação que vai levar para o inferno. Veja o que o inimigo está fazendo, botando a venda nos olhos dessas pessoas, de achar que agora só porque eu tenho um bom coração, eu vou fazer algo de bem para alguém e eu vou ser salvo. Mentira. O que eu faço de bom, isso tem que ser caráter meu, porque agora eu aceitei a Jesus, eu tenho que ser imagem e semelhança dele. Eu tenho que ter a bondade no meu coração, no meu conhecimento, da minha mente, no meu consciente, que eu tenho que entender que eu tenho que ser bom. Isso é um dever meu. Algo interessante. As obras, elas salvam? As obras não salvam a ninguém. O que salva é o Senhor Jesus Cristo. Mas as igrejas estão dizendo para você, para que você se doa a obra, dá o dízimo. Tem pastor que diz que aquele que não dá o dízimo vai para o inferno. Tem, eu já vi na internet, tem muitas igrejas, tem muitos pastores falando isso. Aquele que não dá o dízimo vai para o inferno. Mentiroso, lobo, filho do cão, falso profeta. A falta do dízimo vai deixar você no inferno, não. Só vai deixar você no inferno se você não aceitar Jesus. Isso vai te levar para o inferno. Mas se eu deixar de fazer as obras, isso me leva para o inferno. As obras que eu faço não me levam para o céu. Acho que eu falei errado aqui. As obras que eu faço não me levam para o céu. Tem muita gente que acha que vai fazer a obra, vai dar as coisas para os outros, tem um bom coração, vai levar para o céu. Não. Agora, a falta das obras vai te levar para o inferno, porque ali está dizendo que a árvore foi lançada no fogo. Por quê? Porque não deu fruto. Nós temos que entender a Bíblia, gente. É ler para entender. Ler para entender. Então, designe para a salvação, aceitar Jesus, passar pelas águas. Se nós estamos vivos, com saúde, andando, então nós temos que passar pelas águas. Depois que passamos pelas águas, temos que ter outro entendimento. Nós agora vivemos para Cristo. Nós temos que ser, isso é um caráter nosso, que temos que ter, sermos bons. Pois aquele que faz para um dos meus pequeninos, busque em você essa palavra para entendimento. Aquele que faz para um dos meus pequeninos é a mesma coisa que faz por mim. Assim diz o Senhor nosso Deus. Agora vamos lá, vamos entender. Antes de Jesus vir, ele já vinha na terra? Antes de Jesus descer ao céu, como Espírito, fazer carne, habitar no meio de nós, ele já vinha na terra? Nosso irmão Mauro respondeu bem. Claro que ele vinha na terra. Para quê? Para que as obras de Deus dessem bom andamento, para que quando ele viesse, a obra já estava preparada. Pegue a Bíblia e leia. Muita da gente que está em casa, às vezes não está tendo esse entendimento, porque não tem conhecimento. Mas o Senhor Jesus Cristo, na Bíblia, vai nos falar que ele vinha à terra para dar andamento naquilo que Deus queria, para que quando ele viesse, a terra já estava preparada. Aí eu te pergunto, Ciro, de repente, será que Jesus, de repente, possa passar na sua casa e talvez te pedir um prato de comida? E às vezes se fecha a porta. Tem muita gente assim, passa um mendigo, pede algo e a pessoa não dá. Também vamos entender que a pessoa às vezes fica até com medo, porque tem muito charlatão aí que está fazendo isso e está roubando os outros. Tem gente que até faz por medo, mas tem gente dentro de si, ela não consegue ajudar a ninguém. Tem pessoas que estão com a sua mão mirrada, não conseguem ajudar ninguém. Quando eu falo ajuda, não precisa ser somente com alimento, não precisa ser com dinheiro, mas o mais importante, a palavra.
O homem estava na porta do templo. Chega o profeta e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vale mais do que qualquer dinheiro nesse mundo. Vale mais do que qualquer montanha de ouro em tablete nesse mundo. Um profeta virá para mim e para vocês que estão em casa. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. A virtude de Deus. A luz do Senhor Jesus Cristo. Milagres que desceram, que veio de Deus, na vida daquele homem que estava coxo há muitos anos na porta daquela igreja. E ninguém estendeu as mãos para poder ajudar. Não teve uma alma sequer para interceder por aquela alma. Pedir ao Senhor nosso Deus que viesse trazer a cura para aquele homem. A Bíblia não retrata isso, mas diz que um profeta chegou lá e disse, se compadeceu daquele homem, ele disse para ele: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Aleluia. Levante e ande. Nós vemos sim na internet charlatões pagando atores para entra mais cedo na igreja com cadeira de roda, entra pela porta dos fundos. Quando os outros entram, já tem cadeirante lá dentro. Pô, como é que a porta abriu agora? Como é que já tem gente ali? É só questão de raciocínio, entendimento. Deus nos deu uma faculdade mental perfeita. Nós pensamos, se a porta da igreja abriu, como é que tem gente cadeirante ali dentro? Tem um vídeo desse rolando antigo aí, ó. Rolando aí. E naquele momento do culto, o culto é preparado para poder trazer o mover das águas, aquela emoção que é contagiante, que é uma hipnose coletiva, já disse uma pregação disso também, para fazer com que os fiéis entrem naquele estado hipnótico, contagiante, que vai passando de um para o outro. A mesma coisa, se alguém bocejar da vontade do outro, bocejar quem está do lado. Assim é dentro da igreja, quando um começa a gritar glória a Deus, o outro também grita, não porque está com vontade, mas grita porque o outro gritou. Mas o glória tem que vir de dentro. Tem que vir pelo querer. Da mesma forma, um começa a falar em língua, o outro também vai falar em língua também para disputar com aquele que está do lado. E a língua tem que vir do Espírito Santo. Não é aquela coisa que eu gravei na minha mente, que eu decorei em todo lugar que eu vou, eu falo determinadas coisas, somente aquilo. No meu entendimento, se Deus me usar para falar em língua aqui hoje, eu vou falar. Mas não quer dizer que eu vou falar a mesma língua no outro culto. Se ainda não tiver um intérprete, a pessoa está falando ali, está edificando a si própria. A gente dá um tempo. Não tem intérprete. O culto segue adiante. As pessoas estão atribuindo obras de demônios ao Espírito Santo. E atribuindo obra do Espírito Santo a demônios. Porque hoje a igreja está sem discernimento espiritual. Olha, paramos que eu estou entrando aqui, gente. Fugi totalmente daquilo que eu marquei. Eu ia falar aqui Mateus 6:33 e Romanos 12:2. Mas eu estou indo de acordo com o Espírito Santo está me conduzindo. As pessoas estão indo para a igreja, mas não têm entendimento da palavra, não têm a sabedoria, não têm o entendimento que é dado pelo Espírito Santo, que no qual pessoas estão fazendo, pessoas de fantoches. Pessoas estão sendo escravizadas por aquilo que Satanás está colocando dentro das igrejas, em cima dos altares. Pessoas sem visão espiritual, sem discernimento espiritual, estão glorificando a Deus em coisas que são atribuídas a demônio. Porque a igreja não está perecendo por não conhecer as Escrituras. As pessoas hoje em dia não querem saber da vontade do Senhor, não querem saber da palavra de Deus, não querem estudar a Bíblia. E o que é pior, a pessoa almeja ser igual ao outro, mas não busca, mas quer roubar aquilo que ele tem. Muita gente na igreja está querendo passar a perna, derrubar, puxar o tapete. Estão tirando as pessoas de fora da igreja. Porque muitas das vezes o pastor que está aqui em cima, ele tem uma visão ampla da congregação e ele sabe o que acontece. Ele é para ter visão. Que no qual um querendo puxar o tapete do outro, ele tem que cortar ambas as partes. Conversar com as partes. Não deixar acontecer, porque a Bíblia nos diz que
que uma igreja dividida, o Espírito Santo não vem. Ele não habita em igreja dividida. Hoje em dia, tem igreja que nós passamos um pelos outros e nem sequer a paz do Senhor é dada. Tem igreja que não faz uma visita ao irmão que está lá pregando. Eu fico observando, eu acho interessante que um dos desígnios do Senhor Jesus é que nós vivemos em união, suportarmos uns aos outros. União, o que é união? Da mesma forma que o Senhor Jesus perguntou, e vocês, o que vocês dizem? Quem sou? E se o Senhor Jesus perguntar no dia de hoje a tantos líderes espirituais, o que é união? Será que eles vão saber responder? A união é eu ter prazer, de ter amizade, de ter convívio com outras pessoas que têm um caráter diferente de mim, uma congregação diferente da minha, que não leva a mesma placa. Viver em união é nós vivermos felizes na presença do Senhor, porque é gostoso. Eu tive na igreja do Bispo Vinícius essa semana, o irmão Mauro sabe disso, que culto maravilhoso é aquele. Pessoas estão perdendo, pessoas que moram ali perto poderiam ir, ouviram a palavra de Deus, um culto maravilhoso. É um culto que dava vontade de ficar ali, poderia virar uma vigília que ninguém reclamaria, que estava bom demais. Assim que nós temos que ter nosso entendimento. Paulo pregava, começou a pregar na hora nona, às 3 horas da tarde, o culto varou até de madrugada e ninguém saiu dali. Mas as pessoas hoje em dia não conseguem ficar muito tempo no mesmo espaço, ouvindo a palavra de Deus, algo que tira essas pessoas do entendimento, da vontade de ir embora para casa. Vai fazer o que em casa? Pois o melhor lugar é estar no aprisco do Senhor. Aleluia. Aquele que entende, aquele que sabe disso, ele vai sentir prazer na vontade de Deus, vai sentir prazer naquilo que está ouvindo do Senhor. Mas muitos que estão lá fora não têm esse prazer que nós temos. Antigamente o nosso prazer era estar na festa, hoje o nosso prazer é estar dentro de um lugar que se prega a palavra de Deus. É a melhor coisa para a nossa vida. No momento, Silvinho, que se eu não estivesse aqui hoje, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas olha só, Deus nos livre, porque nós estamos aqui ouvindo. Poderia uma bala perdida me acertar, ou acertar a voz. Poderia, de repente, você estar no meio de um baile, estar uma confusão, você levar uma cadeirada, mas não, estamos na presença do Senhor, ouvindo uma palavra que vai nos preencher, trazer alegria e fortalecer a nossa presença de Deus, e no qual nós estaremos trazendo no rosto do Senhor um sorriso, porque Ele agrada quando nós os buscamos a Ele, com todo o nosso esforço e alegria. O Senhor Jesus fala, buscar ao Senhor de todas as suas forças, com toda a sua alegria. Se nós vemos na casa do Senhor, nós temos que estar alegres. A palavra ela tem que penetrar, e mesmo que seja uma palavra para poder trazer uma palavra de reconhecimento ao arrependimento, mesmo que ela dor, nós temos que ter alegria, porque Deus está usando aquela pessoa para dizer coisa para a minha santificação. As pessoas estão indo embora. Uma vez eu preguei sobre aquela senhora. Particularmente eu acho essa passagem linda, uma passagem linda. Eu gosto de pregar essa passagem, é linda essa passagem. A mulher vai atrás de Jesus, gritando, Rabi, Rabi. A mulher lá atrás, a senhora de idade, Rabi, Rabi. E o Senhor Jesus, olhando para frente, não deu nem confiança. Mas há um mistério nisso aí. Os discípulos se enjoaram daquela mulher chamando o Senhor, andando atrás a todo instante, chamando, clamando ao Senhor. E o Senhor Jesus fazendo-se de surdo. Quando um dos discípulos disse, Rabi, Rabi, dispersa essa mulher, ou seja, atende ela e manda ela para casa.
vê o que ela precisa. Se ela precisa de cura, precisa de libertação, vê o que ela precisa. Resolve o problema dela para ela ir embora, que já está trazendo, sabe o quê? Comichão no meu ouvido, já estou ficando com raiva. É isso que ele estava sentindo, de tanto aquela mulher clamar, eles estavam já com raiva. Mas a Bíblia foi colocado um termo aqui para que nós tivéssemos entendimento da forma mais simples e adorável possível. Rabi, despeça aquela mulher. O Senhor Jesus, ele diz aos seus discípulos: o que eu tenho com ela? Por que Jesus fala isso? Vamos entender o processo. Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Não foi assim? É assim que nós temos entendimento, que é pregado? Pois então, naquele momento Jesus veio para os judeus. Ele veio para os gentios? Não, por isso que ele diz: o que eu tenho com ela? Ela era gentia, samaritana. E ela estava com a filha em casa. Uma determinada tradução vai dizer que a filha estava morta, outra tradução vai dizer que a filha estava enferma, quase morte. Mas o interessante é que ela foi atrás de Jesus para resolver seu problema. E Jesus fala para ela: o que eu tenho com ela? Eu não importo com ela. Eu vim para vocês, eu não vim para eles. Não vim para ela. Mas isto tem um propósito de Jesus. Vocês podem pensar assim: mas o Senhor Jesus, sou ignorante? Não. Ele sempre tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele sabia muito bem que aquela mulher estaria dando uma lição àqueles judeus. Porque tem muita gente que vai à igreja, escuta uma palavra, e que no próximo a palavra desce amargando, ela sai, a pessoa vira as costas, sai fora e não volta mais. E ainda sai falando mal do pastor ainda. É assim que acontece. A pessoa está na igreja, vai muito bem. Tem pessoas que falam: eu tenho 30 anos de ministério, mas é uma criança na fé até hoje. Porque não consegue entender que a palavra de Deus ela vem para cortar. E esse corte dói. E esse doer é para a salvação. Glória a Deus. O Senhor Jesus resolve a falar com aquela mulher. E ele diz a ela: o que eu tenho contigo? Cabe a mim atirar a comida da mesa e dar aos cães? Em outra tradução vai falar cãezinhos. Mas Jesus disse aos cães. Mas a mulher sabiamente, ela diz a Jesus: mas Senhor, até das migalhas que caem da mesa, os cãezinhos se alimentam. O que ela estava dizendo ali? Que pelo que ela ouvia falar, interessou. E ela acreditou que ele poderia salvar a filha dela. Quantos estão aí morrendo, ímpios, que não têm entendimento que Jesus salva, ele cura, ele liberta? Estão com a sua família sendo destruída por várias situações, que não clamam ao Senhor, não ajoelham no teu quarto, da sua casa, e pede aquele que vai resolver os problemas. Muitas das vezes chega no pastor e pede oração. Não, isso é errado. O Senhor Jesus morreu, agora o véu se rasgou. Ele abriu a conexão com o Senhor nosso Deus. Ele pede, fala o seguinte: quando orar, pede da seguinte forma: peça tudo que pedir a Deus, peça em meu nome. Mas tem gente ainda sendo levada a acreditar que tem que pedir pastor, tem que pedir padre para orar e interceder. Não, você é o intercessor da sua vida, você é o profeta e o sacerdote da sua vida. Por mais que a sua vontade de fé seja mínima, usa aquilo que você tem de fé, por mais que seja pouco. Nós vamos à igreja, tudo bem, o pastor vai orar. Nós pedimos oração, mas o pastor tem que ensinar que a ovelha agora ela tem livre acesso com o céu, pois o que é ligado na terra é ligado no céu. Glória a Deus. Ligue a sua oração, o seu pedido, aquilo que você passa, conversa com Deus. Pede a Ele que Ele estará livrando a ti. Mas as igrejas não estão dizendo isso. As grandes igrejas querem que você fique à mercê deles, fica enraizada neles, e assim aquele lobo em pele de cordeiro, arrancando a lã da ovelha. Hoje é palavra de entendimento, gente, de edificação. Presta atenção. As congregações dos dias de hoje virou empresa, com pessoas com cabeça designada
em ganhar dinheiro, assim fazendo adeptos, ensinando outras pessoas a roubarem das ovelhas, dos fiéis, estão se esquecendo que naquele grande dia cada um estará pagando cada um o seu preço com o Senhor. Porque aquele que faz para um dos meus pequeninos é a mesma coisa que faz por mim. Se você faz o bem, vai receber o bem. Se você faz o mal, naquele grande dia você estará recebendo o mal. Pelas obras que são feitas aqui na terra. Por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Nós temos que estar com nossa mente alicerçada no Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Ele é o nosso Salvador. Que Ele é o único suficiente intercessor para a salvação da minha e da sua vida. Não tem São Jorge, não tem o Ogum, o Oxum, essas coisas todas. O que vai trazer a salvação para a vida das pessoas se chama Senhor Jesus. Senhor Jesus de Nazaré. Filho do Deus Altíssimo, Senhor Jeová. Pois este sim, ele se encontra em nossa vida constantemente, em qualquer aperto que passe. Ele estará na sua vida, fazendo a vontade do Pai. E estará trazendo a libertação que você precisa, estará trazendo o entendimento que você precisa. Basta você pedir ao Senhor interpretação das coisas do Senhor, da palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo é o Verbo vivo que veio para o nosso mundo, se fez carne e viveu no meio de nós. Agora ele subiu ao trono do Pai, está sentado à direita do Pai Altíssimo, nosso Deus Jeová Todo-Poderoso, e o Espírito Santo de Deus vive dentro de você, vive dentro de mim, vive dentro de nós. Então abriu o acesso à oração no qual você precisa de fazer a Deus, para aquilo que na sua vida venha resplandecer como luz, como proteção de Deus, naquilo que você clama ao Senhor, naquilo que você acredita, pela fé que tem, em algo inexistente, que para mim é impossível, para Deus não é impossível aquilo que você pede para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. 9 horas e 8 minutos. Por aqui estarei terminando. A todos vocês que estão assistindo no Facebook, um forte abraço. Peço a vocês que continuem assistindo, continue. Por mais que o desânimo venha, continue assistindo, pois a palavra vivifica, a palavra liberta, a palavra quebra maldições, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus lá em Gênesis diz, no Senhor nosso Deus, que o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então a palavra de Deus, eu costumo dizer, todo aquele que rejeita a palavra de Deus, está rejeitando Jesus em sua vida. E a palavra diz, ouça o que a voz do Espírito Santo tem a dizer, porque tudo que for falado através do Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra que vivifica Ele e nós na presença do Senhor, para te dar a salvação, a libertação que você precisa e necessita. E a partir desse momento, toda obra maligna na sua vida cai por terra em nome de Jesus. Todos os principados e potestades caem por terra nesse momento em nossas vidas, pois que a clareza da palavra do Senhor vivifica através dos nossos olhos, que nós venhamos a ouvir a palavra de Deus com entendimento, e esse espírito que está colocando depressões na vida dos outros, se afasta e cai agora, nesse instante, nesse momento, na vida de cada um que ficou aqui e assistiu esse vídeo até agora, nesse momento, pois tem muitas pessoas tendo problemas de depressão, por causa que não se esqueceram do Senhor Jesus Cristo. Pois está quebrado hoje essa maldição na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Vamos nos levantar para poder... Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Nosso Deus, Senhor Jeová Todo-Poderoso. Irmãos, vamos colocar nossas mãos em forma de... Não, deixa eu fazer a nossa primeira, estou esquecendo aqui. Senhor, meu Deus, Pai querido, Senhor Jeová Todo-Poderoso, peço a Ti, ó Pai, que esta palavra, Senhor, vivifica em nosso ser. Que esta palavra, Pai, possa criar raiz e que Tua presença, que a Tua presença, Senhor Jesus, não saia de nós. E que o Espírito Santo, todos agora convidam o Espírito Santo para poder entrar dentro de você. Pois venha dentro de mim, Espírito Santo, me molda, me transforma, que transforma no Senhor em algo melhor, que nós sejamos corajosos na Tua presença,
que nós venhamos a pregar a Tua palavra e que nós venhamos a abrir a nossa boca para trazer bênção na vida de outras pessoas. Toda a igreja diga amém. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já aceitou Jesus, já, né? Você reconciliou, está afastado, quer reconciliar com Deus? Eu estou na Batista ali. Amém. Bom. Muito bom. Deus te abençoe. Eu já deu bem parado, né? Quem sabe que eu vim para cá, né? Bom, orar a Deus, né? Não, mas Deus está abençoando. Com certeza está abençoando. Em nome de Jesus. Vamos colocar nossa mão em forma de receber, amém? Amém. Que o amor de Deus, nosso Senhor, Jeová Todo-Poderoso, esteja conosco, hoje e sempre, em toda a igreja, diga amém. Que a morte do Senhor Jesus, o sangue derramado não seja em vão em nossas vidas, toda a igreja, diga amém. Amém. E que as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre, até o último dia do suspiro de nossa vida. E que toda a igreja diga amém. O Senhor é a nossa força e a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Uma salva de palmas para o Senhor, nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.